Circuit Breaker Pattern. Circuit Breaker, quando vamos utilizar deste padrão, ou seja, vamos concretizar este padrão nos nossos microservices, nada mais é do que a implementação de uma espécie de disjuntor. A mesma coisa que temos, a mesma ideia daquele componente que temos na rede elétrica, que passa de um circuito fechado para um circuito aberto quando detecta alguma falha para preservar o restante da rede e evitar danos maiores. Aqui vamos visualizar como que este padrão ele funciona, que na verdade ele fica transitando entre três estados, que são o estado fechado, aberto e meio aberto. Quando temos o estado fechado, que é o estado verde, é como se fosse um semáforo mesmo, essas cores aqui eu coloquei para representar estes estados. O estado fechado é quando tudo está ocorrendo normalmente conforme o esperado. Nenhuma falha ocorreu, sempre o fluxo principal está sendo acionado e respondido normalmente. Conforme eu disse anteriormente, quando tudo está ok, ele permanece no estado fechado. Assim como na rede elétrica, o circuito permanece fechado. Mas quando acontecem determinadas falhas que são configuradas o tempo ou com relação a contagens, que vamos ver também mais à frente, o circuito ele abre para preservar o restante, no caso dos nossos códigos, e no caso da rede elétrica para preservar também o restante da rede, passando de fechado para aberto. Esse estado de aberto, ele vai ficar durante um determinado período, que também será configurado, e durante este estado, ele não mais vai enviar, por exemplo, essas solicitações síncronas internamente, pois o serviço que deveria estar respondendo essas solicitações, ele vai estar fora do ar, considerando este exemplo. E assim, para não ficar enviando posteriormente todas essas consultas internas e tendo o mesmo problema, o mesmo erro, podemos, neste estado aberto, acionar métodos fallback, que são fluxos alternativos para que a gente não fique acionando o fluxo principal que está apresentando estes problemas. E depois de determinado tempo, que esse tempo também é configurado, quando o Circuit Breaker ele vai permanecer neste estado aberto, aí sim ele vai transitar do estado aberto para um estado meio aberto. Por isso aqui eu coloquei ele como amarelo, pois neste estado meio aberto vai ser um estado em que ele vai ficar fazendo análise, ou seja, ele vai começar a enviar as requisições para ver se o serviço já voltou ao normal, já está respondendo conforme o esperado. Porém, se durante este tempo, no estado meio aberto, ele verificar que está ocorrendo as mesmas falhas, aí sim, ele vai passar do estado meio aberto para o estado aberto novamente e os métodos fallback novamente vão ser acionados. Passado depois um determinado período deste estado aberto, ele vai passar para o estado meio aberto novamente, vai começar a realizar as próximas análises e vamos considerar que agora o serviço voltou ao normal e essas tentativas que ele realizou foram realizadas com sucesso. Sendo assim, como tudo está como esperado, ele vai transitar novamente do estado meio aberto para o estado fechado e dessa forma os métodos fallback não vão ser mais acionados, mas o que vai passar a valer vai ser o funcionamento do fluxo principal. Então, sempre vamos transitar com o Circuit Breaker, quando implementamos na nossa arquitetura, entre esses três estados, fechado, aberto e meio aberto. E quando vamos configurar um Circuit Breaker no nosso microservice, precisamos definir algumas configurações, algumas propriedades de como que vai funcionar esse disjuntor. E temos dois tipos principais de funcionamento do Circuit Breaker que podemos definir para que ele consiga realmente fazer essas transições de estados. A primeira delas é com relação a contagens, ou seja, podemos definir um limite de chamadas a ser realizada e dentro deste limite definido, ele vai verificar qual que é a taxa de falha. Aqui no caso eu coloquei como exemplo 25 chamadas, taxa 70%. Então, se ele verificar que em 25
5 chamadas 70% ocorreu falhas, aí ele vai passar do estado fechado para o estado aberto para preservar o restante da arquitetura e evitar essas possíveis falhas em cascata, acionando os métodos fallback, os fluxos alternativos. Uma outra maneira também que temos de gerenciar, de configurar este circuit breaker é utilizando de tempo mesmo, uma janela de tempo, onde a gente pode definir aqui, neste caso, um limite, uma janela de 50 segundos com uma taxa de falha de 80%. Ou seja, neste caso, ele vai verificar se neste período de 50 segundos, todas as requisições que foram feitas, se 80%, mais de 80%, apresentarem falhas, novamente ele vai passar do estado fechado para o estado aberto para preservar o microservice e assim acionar todos os métodos fallback, acionar os fluxos alternativos ou simplesmente enviar o erro correspondente para o cliente, mas evitando de chamar o fluxo principal que aciona este erro. E assim, a gente tem essas diversas formas de configurar o nosso circuit breaker.